Bom, eu vou começar. Eu diria que é uma brevíssima história da música erudita. O que é a música erudita? A música erudita não é um conceito preciso que estabeleça fronteira inequívoca com a música popular. Né? Às vezes elas se interpenetram, às vezes a música popular quase se alça ao erudito, e às vezes o erudito quase se baixa ao popular. Né? Por exemplo, os Lieder de Schubert são canções de Schubert, que é um compositor claramente erudito. Ele, com essas canções, ele tangencia o popular, né? Tangencia. Um compositor argentino como Piazzolla, embora seja popular, ele muitas vezes se alça em suas fugas, sobretudo, ao estatuto de música erudita. O que diferencia a música erudita da música popular, de modo geral, de modo acomodatício e aproximativo, é que o compositor de música erudita é senhor de seus meios, absolutamente senhor de seus meios. Conhece profundamente a música, né? Sabe ensiná-la, né? E ensiná-la com a mesma profundidade com que a conhece. Né? E a arte da música vem de muito tempo atrás, né? Vem da Grécia, vem do povo de Israel, vem da China, né? Vem de várias fontes, mas é claro que meu conhecimento é mais da música ocidental, né? Pós-Cristo, depois de Cristo, a partir de depois de Cristo. Pois bem, então, posta essa breve introdução, digo que a música é uma das 7 artes que eu e outros chamamos artes do belo. Né? As outras artes são literatura, teatro, cinema, dança, não é dança balética, não a dança de salão, dança, escultura, pintura e, em parte, arquitetura. Por exemplo, as catedrais católicas, de um modo geral, são arte do belo, sem dúvida alguma. Tá? Uma casa modesta, etc., não necessariamente é arte do belo. Então, a arquitetura ela é meio bífida, né? Ela meio tem um pé em artes que não são as artes do belo e, por outro lado, tem um pé na arte do belo. Bem, o nome arte do belo tampouco é preciso, porque há outras artes que fazem coisas belas sem ser arte do belo. Por exemplo, a joalheria, por exemplo, a olaria, né? Por exemplo, a arte de fazer móveis, o corte e costura, tudo isso pode produzir coisas belas e, no entanto, não são arte do belo. Né? O melhor seria chamar a arte do belo, as artes do belo, artes poéticas, mas, como quereria Platão e Aristóteles, mas isto implica o problema de que a maioria das pessoas hoje entenderia artes poéticas como artes estritamente literárias. Né? Por isso e por outras razões é que eu mantenho o nome da arte do belo, que foi cunhado pelo tomista francês Étienne Gilson, mas dentro, no âmbito de uma doutrina que está nos meus antípodas. Né? Meu livro da Arte do Belo, em grande parte, é uma resposta ao tomista Étienne Gilson. Pois bem, a música é a mais abstrata das artes do belo. Ela se destina, obviamente, antes de tudo, ao sentido da audição, né? Que, como sempre disseram, né, Aristóteles e Santo Tomás, é o mais abstrato de nossos sentidos, é o mais próximo da abstração intelectual com que conhecemos a realidade. Né? E é pela audição que conhecemos não só o mundo, mas a fé. Como dizia São Paulo, a fé entra pelo ouvido. Né?
Então, junto com a visão, a audição é o sentido mais nobre, embora do ângulo mais estritamente intelectual, tem mais importância a audição que a visão. Bom, no entanto, a música, exatamente pelo caráter como que abstrativo da audição, né? A música, apesar de ser altamente abstrata, digamos assim, significa coisas, imita coisas. E o que a música imita? Todas as artes do belo, aquelas 7 que eu enumerei, se são boas, né? Elas imitam ações, paixões e caracteres, como dizia Aristóteles na sua poética. Tá certo? É, todas as artes, cada uma a seu modo, imita ações, paixões e caracteres. Por exemplo, uma grande catedral, belíssima, gótica ou barroca, né? Induz certo sentimento. É o sentimento de elevação aos céus. Quando olhamos uma catedral, tanto de dentro como de fora, temos a sensação de elevarmos ao céu. Né? E então, trata-se de imitação de certa ação, digamos, moral. Pois bem, a música é isso mesmo, imita ações morais. Além do mais, como todas as artes do belo, as obras da música, se são belas, se assemelham à virtude, como dizia Aristóteles no seu livro da Política. Né? A consonância, a harmonia são análogos da virtude. Por quê? Porque a virtude é consoante, consonante, porque a virtude é harmônica, porque a virtude é proporcional, assim como a arte da música e todas as outras artes do verbo. Né? O que se evidencia, no entanto, ainda mais na música, por suas proporções matemáticas. Né? Também há proporções matemáticas, sim, na arquitetura, na escultura, na própria pintura, no próprio cinema, no bom cinema. Veja que 98% dos filmes não valem coisa nenhuma. Então, há também proporções matemáticas, né? Mas na música a coisa é mais evidente ainda, né? A música é uma arte subordinada à matemática. Mais que isso, né? A tais ações morais, a música nos faz compreendê-las mediante a emoção, ou, na terminologia tomista, mediante a passio, ou seja, a paixão. Paixão não deve entender-se aqui é, como a paixão amorosa, nem sequer como a paixão de Cristo. A paixão aqui tem duplo sentido, ou é o efeito de uma ação, ou é a emoção, isso que hoje modernamente chamamos emoção. Mas a música faz, antes que mediante a emoção, nos faz assimilar tais ações morais mediante a pujança da emoção. Né? Assim, um canto gregoriano, que é a música litúrgica por excelência, é a música sacra por excelência, por mil razões que já se verão, um canto gregoriano nos faz sentir, por exemplo, o júbilo correspondente àquilo que diz o texto do canto e que é modulado na peça. Né? Há uma peça da Páscoa em gregoriano que eu amo tanto, que quase já furei o CD de tanto ouvi-la. Né? E quando a ouço pessoalmente, emociona-me muito. É um júbilo, é uma alegria, né? Expressa uma alegria. Né? Então, junto com aquilo que a peça gregoriana quer significar, por exemplo, a Páscoa, ela nos traz anexa o sentimento de alegria relativo à própria Páscoa. Mas mais que isso, né?
A partir do barroco, já voltarei a isto, a partir do barroco, a música, mesmo a música religiosa para fora das igrejas, ou seja, não a música litúrgica por excelência, não a música sacra por excelência, mas a música religiosa profana para fora das igrejas, né? Ela começa a ter uma espécie de retórica das paixões ou emoções, de maneira que, através da própria música, através do próprio modo musical, se traduzirá uma como história, né? Perpassada toda ela por toda uma gama de paixões ou emoções e ritmos, né? Toda ação humana tem parada, tem continuidade, tem aceleração, tem diminuição da aceleração, e tudo sempre acompanhado de certas emoções, tristeza, alegria, júbilo, etc. Né? E assim, a partir do barroco, é como se a música, toda e qualquer música barroca, tá? Excluída a música estritamente litúrgica, ela mesma, esta música, independentemente do texto, até porque, progressivamente, a música barroca vai afastando-se do texto e tornando-se instrumental. Né? Então, esta música barroca é como uma narradora de história, ainda que, obviamente, não narre uma história, dado o caráter abstrato da música. O que ela narra são as emoções e os ritmos que vão anexos a toda paixão, a toda história. Pois bem, eu, no livro da Arte do Belo, dou a definição de arte do belo, do gênero. Né? É a arte de produzir formas mimético-significantes, mimético é imitadora, né? Imita ações, paixões e caracteres, mimético significante, significa, cujo fim é fazer o homem tender ao bem e à verdade e afastar-se do mal e da falsidade. Tender. Nenhuma arte do belo é capaz de, por si mesma, formar um homem virtuoso, né? Nem um sábio, um homem de ciência. É impossível, ela não faz isso. Ela abre mediante aquilo que Aristóteles chamava catarse, ela purifica a arte do belo toda, incluindo a música, purifica nossas emoções de tal modo que elas passam a não ser obstáculos à ação da própria inteligência. É uma como purificação das emoções. Né? Depois eu vou falar dele, uma sinfonia de Anton Bruckner, um compositor austríaco do século XIX, a nona, né? Cujo adágio, ou seja, a parte lenta, né? O movimento lento da música, embora tudo nele seja meio lento, mas o mais lento ainda, né? Há um momento em que a música se torna extremamente dissonante, né? Como se fosse um grito. E, de repente, ela se apazigua e, como diz o grande maestro alemão Günter Wand, né, é como se a música se desprendesse da matéria. Seguindo ainda a interpretação maravilhosa de Günter Wand, né, e sabendo do caráter profundamente católico de Anton Bruckner, né, aquela dissonância é como um grito pelo pecado original. E depois é a entrega, o abandono à fé. Tá? É quando a música parece desprender-se da matéria. Isto é que é catarse. Tá certo? As nossas emoções são purgadas, expurgadas, para que nossa inteligência possa atuar sem escolhos, sem obstáculos. Além do mais, e eu digo pessoalmente, eu sou um converso tardio à igreja, eu digo que
ajudou-me muito, as artes do belo ajudaram-me muito a como que preparar o terreno para a graça, que veio gratuitamente, sem nenhum mérito meu, ao contrário, veio com um terreno um pouco mais limpo, graças à ação das artes do belo. Tá? Não é que prepara a graça, ou muito menos essas artes têm a graça. Não, a graça é gratuita, é dada por Deus, gratuitamente, sem nossos méritos, de início. Depois, os nossos méritos podem merecer um aumento da graça. Mas a primeira graça ela é gratuita, nós não a merecemos, nem a do batismo, nem neste caso, ou seja, uma vida de ateísmo, e, de repente, sou agraciado com a graça sem mérito nenhum de minha parte. Mas como que o terreno estaria capinado, aplanado, pela frequência que eu já vinha tendo havia 10 e 15 anos, intensa, uma vivência intensa das artes do belo. Pois bem, é, 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 além do mais, é um esclarecimento também prévio. É comum que hoje os historiadores e teóricos da música dividam a história da música em três períodos. Né? O primeiro período seria o período da música modal, no qual se encaixa o canto gregoriano. Depois, a partir do barroco, da música tonal. E no século XX, o da música atonal. Né? Como creio que eu mostrarei ao longo desta palestra, não se pode concordar com esta classificação. Né? A distinção é somente dupla: tonal ou atonal. Tonal, por sua vez, como se verá, se divide em música modal e música pós-modal. Ou seja, a música pós-modal é aquela que vai do barroco ao romantismo. A música tonal, a pós-modal, é a que vai do barroco ao romantismo, grosso modo. Enquanto a música atonal e suas divisões, atonalismo puro e simples, bitonalismo, politonalismo, dodecafonismo, nem sequer podem dizer-se música. São pura cacofonia. Eu sei que isso revolta muitos quando o digo, mas que posso fazer? É impossível suportar qualquer coisa saída da música atonal. Bom, vejam, às vezes, um grande compositor como o austríaco do século XX, Franz Schmidt, às vezes, no seu belo oratório, O Livro dos Sete Selos, baseado no Apocalipse, ele usa, em um movimento, ele usa a música tonal, mas isso é para expressar, né, a aspereza que, às vezes, o próprio Apocalipse nos faz sentir, é áspero, né? Mas é breve. Logo depois ele volta à tonalidade perfeitamente. Pois bem, é, é, uma só coisa ainda como esclarecimento anterior. Né? De onde veio a música cristã? Porque tudo isso de que estou falando é música cristã ou corrupção da música cristã. Não há como não ser assim. E é claro que ela tem raízes em várias culturas. Ela tem raízes na música judaica, ela tem raízes na música greco-romana, né? E ela tem até raízes no mundo islâmico, como já mostrarei. É, sofreu muitas influências, mas nós não conhecemos como era a música judaica pré-cristã, não conhecemos perfeitamente como era a música greco-romana. Hoje o que temos são fragmentos de peças soltas, né, que não nos permitem ter uma visibilidade maior. Podemos ter uma ideia filosófica melhor a partir da análise da música feita tanto por Platão como por Aristóteles.
Mas é uma teoria, não ouvimos a música, né? Então, perde-se um pouco na poeira do tempo, na noite do tempo, perde-se um pouco as raízes da música cristã, menos no caso do Islã, né, que vai fazer se sentir muito fortemente na mesma música litúrgica católica, uma delas. Já veremos. Né? Pois bem, em divisão larga, há duas espécies de música erudita. A primeira é a litúrgica, ou seja, a usada na missa, nos mosteiros, nas horas canônicas, né? E que é a música sagrada por excelência, e que, por isso mesmo, é a melhor espécie de música. Não nos confundamos, no entanto. Uma música com uma guitarra barulhenta e uma bateria exasperante no meio de uma missa, né, é tocada no meio de uma missa. E, no entanto, não é grande música, aliás, nem é música, é cacofonia. Mas, se a música é tecnicamente boa, ou seja, erudita, e se ela é, ao mesmo tempo, litúrgica, então ela será a melhor das músicas. Tá? E isso é assim porque o fim dela é o maior dos fins que pode ter o homem, ou seja, Deus mesmo e a salvação das almas. Este é o fim último dos homens. Em termos de linguagem filosófica, podemos dizer que Deus é o nosso finis cuius, né? Ou seja, o fim por si mesmo, e que a salvação da alma é o finis quo. Tá? Um exemplo, o avaro tem por finalidade a riqueza, o dinheiro. E isto é o finis cuius. Mas, ao mesmo tempo, quer usufruir dessa riqueza, desse dinheiro. E este é seu finis quo. Tá? Então, é mais ou menos isso. A música litúrgica cumpre os dois fins, né? tanto a Deus, tanto Deus, como o usufruto de Deus, já desde desta terra, no modo que nos seja possível nesta terra. Olha, a música profana, que é a segunda espécie de música, por sua vez se subdivide. Existe a música profana em sentido estrito, ou seja, não religiosa, e existe a música profana religiosa. Por exemplo, a missa em si menor de Johann Sebastian Bach, que era luterano, é uma missa católica, né? É religiosa, é belíssima, mas é profana, porque é impossível pôr sua hora e meia de música nos marcos de uma missa. Eu conversava com o professor Gabriel e citava o caso que eu vi um vídeo que deve estar na internet até hoje, de uma missa tridentina, de Requiem, e a música que acompanhava a celebração era o Requiem de Mozart, que é de uma beleza sublime, né? uma das músicas que mais me tocam. Mas, no entanto, ela não é litúrgica. Né? É claro que não é litúrgica. Por quê? A resposta nos é dada por Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que a música litúrgica deve ser bela o suficiente para elevar-nos ao sacramento, mas não tão bela sensivelmente que nos afaste do sacramento. E é o que o Requiem de Mozart faz. Ele nos afasta do sacramento, dada a sua beleza sensível de alta qualidade. Né? Então, além disso, a música litúrgica, por excelência, como disse Dom João, é o canto gregoriano. Tá? Mas há formas musicais litúrgicas prévias ao canto gregoriano, né? Algumas das quais se mantêm ainda. Né?
Há um CD muito interessante que eu tenho, é do selo Harmonia Mundi, né? Intitulado Le Chant des Premiers Chrétiens, ou seja, o canto dos primeiros cristãos, né? E ali ele nos traz cantos litúrgicos anteriores ao gregoriano. Antes de tudo, o canto ambrosiano, ou milanês, também chamado eclesiástico autêntico, né? Esse canto foi inventado por Santo Ambrósio sob o Império de Teodósio, o Império Romano com o imperador Teodósio, né? Dizem, não sei, não tive experiência concreta, e ainda se executa na Catedral de Milão. Não tenho a menor ideia se isto é verdade. Mas também há o chamado canto velho romano. O canto velho romano, apesar deste nome, é o canto bizantino, em suas múltiplas variedades, por toda a extensão dos ritos orientais, desde os ritos cismáticos, né, até os católicos, melquitas, maronitas, e alcança, né, o rito copta, tá, de São Basílio, né, que parece influiu aí na adaptação do canto de São João Crisóstomo, que ele é o inventor do velho romano, adaptou ao rito copta. Tá? Há rito copta católico, há rito copta cismático. Tampouco sei se executam ainda. Temos ainda o canto beneventiano. E o mais surpreendente deles é o canto moçárabe. O canto moçárabe foi criado pelos cristãos arabizados da Península Ibérica durante a dominação muçulmana na Península Ibérica, mais particularmente na Espanha. Pois bem, este canto ficou proibido por séculos, por sua semelhança com a música islâmica. E, surpreendentemente, eu não sei quais as razões o moveram a isso, o Concílio de Trento o reautorizou. Então, está entre os cantos litúrgicos permitidos pela Igreja, pelo Concílio de Trento. Este sim, tive experiência pessoal, ouvi-o na Catedral de Toledo, uma belíssima catedral, repleta de corpos incorruptos, né? E realmente a primeira audição do canto moçárabe, né, parece nos ouvir um canto muçulmano. E é profundamente influído, mas está autorizado pela Igreja desde o Concílio de Trento. Ficou vários séculos proibidos e o Concílio de Trento o reautorizou. Então, não sejamos mais papistas que o Papa, né? Autorizou o Concílio de Trento, autorizado está. Pois bem, o canto gregoriano foi, pelo menos, sistematizado por São Gregório Magno, Papa, né? Uns negam que ele tenha sido compositor de cantos gregorianos, outros o afirmam, mas isso eu não posso decidir, né? Mas ele se fez, como diz São Pio X, o canto litúrgico por excelência, porque cumpre mais perfeitamente que todos os outros mesmos cantos litúrgicos aquilo que dizia Santo Agostinho. A beleza do canto litúrgico deve ser discreta. É uma beleza suma, mas discreta. Não sensivelmente, tão sensivelmente atraidora, né, que faça os fiéis, na missa, afastar-se do sacramento para desfrutar a beleza sensível da música. Tá? A que mais perfeitamente cumpre isto de Santo Agostinho é o canto gregoriano. Né? Então, uma das notas da música litúrgica é sua discrição, sua beleza discreta. Né? Ela tem de ser belíssima, mas discreta. Outra nota do canto litúrgico, da música litúrgica, é que aquilo que se canta, aquilo que se diz na música, tem de ser perfeitamente audível
tem de ser perfeitamente distinguível pela assistência, pelos fiéis. Né? Pois bem, a música gregoriana, bem como suas antecessoras, é tonal modal. Né? O que é a música tonal modal? É a música que tem firmemente, solidamente, uma nota centro que nunca é abandonada enquanto tal. Né? Ou seja, a música modal gira absolutamente em torno de um centro. Ela não tem harmonia, ou melhor, não tem harmonia em ato, ela tem harmonia em potência. Mas, mas a harmonia no sentido de tríades e de funções harmônicas, isto só vai surgir com a música barroca. Tá? A música pré-barroca, e em especial a litúrgica, ademais baseava-se em certos modos, chamados modos litúrgicos, ou seja, o jônio, o eólio, o frígio, o lídio, o dórico, etc. Né? E o que são esses vários modos? São, ante tudo, os nomes são gregos, como é óbvio. Né? Jônio, eólio, frígio, dórico, isso é grego. Então, antigamente, porém, achava-se que esses modos fossem os mesmos modos da música grega, mas não o eram. Hoje se sabe que o teórico da música brasileiro, Bohumil Med, o prova cabalmente em seu livro Teoria da Música. Né? Hoje se sabe que os modos da música grega, correspondentes aos modos litúrgicos, começavam por outras notas. Eram, sim, escalas, naturalmente. Mas cada uma dessas escalas começava por outra nota que é a da correspondente escala da música litúrgica. Além disso, tais escalas eram descendentes, enquanto as escalas litúrgicas são ascendentes. É. Alguns negam que tenha havido tal confusão antigamente. Como quer que seja, é, eu, eu recomendo a leitura do livro de Borromil Med, que é facilmente encontrável para comprar. Né? Ele explica muito bem, com exemplos, inclusive visuais, que houve, sim, confusão. Mas continuam a chamar-se modos gregos ou modos litúrgicos. Né? Em todos esses modos, né, a música, em todos esses, eólio, dórico, etc., a música gira firmemente em torno de um centro, repito. Né? Esse centro nunca é abandonado. É a música tonal, se é que eu posso dizê-lo de certa forma, é a música tonal absoluta. Tá? E isso não só no canto gregoriano, mas nos cantos litúrgicos em geral e também na música popular de então. Por exemplo, a música dos trovadores, que, por outro lado, implica grandes problemas. Eu já voltarei a isso. Né? Então, estas escalas modais firmemente tonais, que giram firmemente em torno de um centro que nunca é abandonado e sem harmonia no sentido moderno, ou seja, no sentido de tríades e de funções harmônicas, dura até o barroco. Mas atenção, há um momento de transição entre esta música tonal modal e a música tonal pós-modal barroca. É a música dos séculos XV e XVI. Né? Ela começa, em verdade, no século XIII, com dois compositores parisienses da Catedral de Notre-Dame, né? Perrotin e Leonin. Né? Eles já introduziram na música litúrgica uma polifonia. A sua música já é polifônica por influência de certa música polifônica que começou a surgir no século XII e XIII na música popular. Né? Mas o que quer dizer polifonia? E a música humanista renascentista, se é que se pode dar um nome a toda a música do século XV e XVI, é perfeitamente polifônica. O que quer dizer? Né? O que é que quer dizer polifonia? Quer dizer que se cantavam juntas
na mesma peça musical, melodias diferentes, ou, em alguns casos, textos diferentes, ou a mesma melodia, mas cantada em tempos diferentes, né? O estretto na música polifônica, depois será assimilado pela fuga barroca, o estretto, né? É a entrada em tempos diferentes da mesma melodia, né? Na música modal, a música gregoriana ou anterior ou concomitante, a música é horizontal, ela se dá horizontalmente. Nela, uma nota se sucede à outra, etc., em uma só melodia. Mas na música polifônica, sobretudo na renascentista, pós-Perrotin e Leonin, né, várias melodias ou vários textos são cantados horizontalmente, sim, mas às vezes coincidiam essas melodias, essas diversas melodias, verticalmente. Cada uma delas era cantada horizontalmente, mas, por vezes, no meio da música, elas coincidiam verticalmente. E, ao coincidirem verticalmente, já se tem uma espécie de acorde, que é um suposto da música tonal pós-modal ou barroca, tá? Ou pós-barroca. Né? Pois bem, na música polifônica religiosa, destacou-se a escola flamenga, que na pintura era espetacular. Nesta escola, muitos faziam música litúrgica, mas música litúrgica não raro inapropriada. Às vezes, cantavam, né, uma grande multidão de vozes. Por exemplo, às vezes, 80 vozes cantando ao mesmo tempo, ou melodias distintas, ou textos distintos, ou o mesmo texto e a mesma melodia, mas com entradas em momentos diferentes. Não raro com textos diversos. Pois bem, é o antilitúrgico por excelência. Né? O fiel à assistência não entendia o que se cantava. Né? Isto, quando o compositor era bom, como é o caso de Josquin des Prez, não sei como se pronuncia, eu estou pronunciando a francesa, mas ele era holandês, né? E isto dava, um grande compositor como ele, dava um efeito de coro angélico. A música é angelical, né? E isto é belo. Mas vai a contrapelo do que dizia Santo Tomás, Santo Agostinho, que devia ser a música litúrgica. Essa beleza não é discreta, é sensivelmente ostensiva. Né? O texto não é audível ou distinguível e atrai nosso sentido de maneira muito grande. E Josquin de Prest tem música litúrgica autêntica, sem dúvida, que pode comparar-se à de Palestrina ou à de Victoria, de que já falarei, mas, o mais das vezes, é música bela, religiosa, sem problemas religiosos, mas é música para fora das igrejas. Né? Mas mais que isso, né? A par de músicas religiosas sublimes, quer litúrgicas, quer não litúrgicas, Josquin des Prez, por vezes, se intrometia em sua própria música litúrgica, musicalmente ela é litúrgica, textos de peças profanas e, não raro, eróticas. Tá? Esta situação complicada durou até o Concílio de Trento. Sucede, porém, que a música polifônica também se dava na música mais popular, chamada madrigal, que, perdoem-me os que gostam tanto dela, né, me parece um pouquinho incômoda, um pouquinho molesta. É aquele chororô tremendo, dor de cotovelo, meu amor, que não sei o quê. Esses madrigais são uma continuidade dos cantores trovadorescos, da música trovadoresca, que, muitas vezes, o que foi condenado pela Igreja, servia a intenções adúlteras, né? Adúlteras. E, às vezes, servia
de condução para ideias heréticas, como a dos Fedeli d'Amore, dos cátaros, dos albigenses, dos franciscanos espirituais. Ideias heréticas eram veiculadas pela música trovadoresca, mas limitando-nos apenas à questão do amor, da paixão, do amor não correspondido, todo esse chororô que hoje inunda a música popular, né? Eu digo que a música popular hoje é música de dor de cotovelo, né? É, é, e, no entanto, tinha sua beleza musical. Mas, quando era esse chororô, a própria música se tornava de uma sensualidade enfermiça, cujo análogo na pintura seria o quadro O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Né? É de uma sensualidade não só sensual, que desperta coisas concupiscíveis, etc. É uma sensualidade enfermiça. Isso estava muito presente na trovadoresca, nos madrigais, né? E na pintura renascentista, que alternava quadros excelentes, magníficos, com quadros assim, como o Nascimento de Vênus. Porém, mas por nada, não por nada, a igreja rechaçou a polifonia flamenca como música litúrgica. E o Concílio de Trento, inicialmente, queria rechaçar toda e qualquer música polifônica. Mas dois grandes compositores católicos, um laico, palestrina, e outro, um sacerdote monástico, carmelita descalço, Tomás Luís de Victória, espanhol, que tinha, ao que parece, relações com São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, né? Eles mostraram ao concílio que era possível haver uma polifonia litúrgica, simplificando grandemente a confusão da polifonia flamenca, né? Tornando a peça perfeitamente audível para o público. Né? Depois, no século XX, São Pio X, etc., vão determinar que essas músicas, a música polifônica de estilo palestriniano ou de Victória, é o meu preferido, é Tomás Luís de Victória nessa área, né? Ou de Laços, né? Orlando Laços, servissem antes a missas episcopais, missas pontifícias de grande solenidade, né? Para a missa ordinária comum era o canto gregoriano. É o que eu deduzo do que li em São Pio X e nos outros papas. Bem, além do mais, Victória só compôs música litúrgica, só compôs. Né? Seu Requiem é de uma beleza, o ofício dos defuntos, né? É de uma beleza impressionante. Betts, Palestrina era leigo, casado, tinha filhos, e compôs não só suas missas, que também são sublimes, ele compôs madrigais sublimes, são chamados madrigais espirituais, né? Cujo tema é o Cântico dos Cânticos, né? As Lamentações de Jeremias, e, para os que queiram conhecê-lo, está disponível na internet o conjunto, eu pelo menos encontrei, o conjunto dos madrigais chamados espirituais de Palestrina. Tá certo? São belíssimos, perdeu aquela chorosidade sensual enfermiça, e serve perfeitamente como complemento para o texto do Cântico dos Cânticos, para o texto das Lamentações de Jeremias. E veja, não é música litúrgica, obviamente. Imagina um madrigal entrando na igreja. Não é possível. Mas é música religiosa para fora da igreja. É como uma irradiação do centro da religião para suas áreas excentricamente cada vez mais marginais. Né? É a melhor música polifônica, obviamente.
A música polifônica ainda é tonal modal, ainda tem um centro, ainda tem um tom de que não se afasta. Mas, como eu disse, às vezes as vozes, cantando melodias em tempos diferentes, coincidem verticalmente. E, ao fazê-lo, né, tem-se o que conhecemos por harmonia. A harmonia é a reunião proporcional, harmônica, consoante de notas diversas. Né? Pode ser não harmônica, pode ser dissonante, mas isso eu já explicarei. Tá? Pois bem, a música barroca que vem depois estava em potência na música tonal modal. Né? Ela é produto da atividade dos jesuítas, que eram um exército papal, que visavam recuperar a metade perdida da Europa para o luteranismo. Ela vai recuperar a atividade jesuítica, vai recuperar metade dessa metade, mas, infelizmente, já não era totalmente católica, era semi-católica, digamos assim. Pois bem, isso é outra história. Os jesuítas, buscando pôr em prática as determinações do Concílio de Trento quanto à arte, né, vão estimular uma nova arte, nem sempre litúrgica, mas quase sempre bela, quer profana religiosa, quer profana em sentido estrito. É o barroco. Funda-se assim a música tonal não modal. Né? A transição entre a música polifônica e a música barroca é dada por um compositor italiano chamado Monteverdi, cuja música religiosa é sublime, particularmente às vésperas da Virgem Maria, mas também ele tem obras que são puramente polifônicas litúrgicas e tem obras que já não são, mas são belas, claro. Ele também compôs madrigais, chororôs, madrigais de dor de cotovelo, mas também madrigais espirituais, ao modo de Palestrina. Foi um grande compositor, é, propriamente dizendo, o fundador da ópera, o que não é um bom crédito para ele, mas é. O que importa dizer aqui é que os jesuítas vão estimular uma nova arte em vários campos. Por exemplo, a arte arquitetônica e escultórica de Bernini. Né? Foi esta arte jesuítica que construiu o Vaticano, tal como nós conhecemos hoje. O Vaticano, visto de cima, tem o desenho de uma chave, é a chave entregue por Cristo a Pedro. E se só se olha aquela série de balaústre em arco, né, encimadas por estátuas de santos, né, é como se o, o Vaticano nos abraçasse. Aquela praça, a Praça do Vaticano, que comporta cerca de 300 mil pessoas, né? 300 mil pessoas, é, 3 vezes, como eu sempre digo, os maiores estádios de futebol atuais, né? Aquilo é obra de um gênio, né? Bernini, profundamente influído pela atividade jesuítica. Né? Bernini é o autor também daquela escultura fabulosa de um anjo lançando uma flecha ou uma seta, né? Para Santa Teresa d'Ávila, que está em êxtase, não em êxtase sensual, como quer o perverso mundo moderno, está em êxtase de verdade, em êxtase místico. Né? Aquilo é uma obra-prima, aquilo é genial. E tudo isso, por exemplo, as artes brasileiras do período, do descobrimento do Brasil até, né, a República Exclusiva, tem a marca do jesuitismo, apesar do Marquês de Pombal os ter expulso daqui em certa altura. Mas tem a marca. As cidades históricas de Minas, né, são puro produto da atividade jesuítica. Né?
A música religiosa também. Ela não é exatamente barroca, é um pouco rococó, mas não deixa de ser bela. E é sempre produto da atividade jesuítica, né? Então, funda-se assim com o barroco a música tonal não modal, a música tonal pós-modal. E o que é que caracteriza esta música tonal? Agora, como eu já antecipei, cria-se uma espécie de retórica das emoções, né? E é isso que faz entender que o Ré maior é uma nota de alegria, né? O Si menor, uma nota de tristeza. Razão porque a missa em Si menor, de Johann Sebastian Bach, né? Muitos dizem que deveria chamar-se missa em Ré maior. Mas tá. E esta retórica das emoções, na música, faz como se esta contasse uma história. Não apenas porque significa as emoções que acompanham o texto, como no canto gregoriano, senão que nos conte uma história mesmo, né? E isto é conseguido pelas próprias características da música barroca, né? Em que se distingue esta música? Antes de tudo, pelo contraste entre o modo maior e o modo menor. Mas, atenção, o modo maior e o modo menor derivam de duas escalas litúrgicas, de duas escalas modais, a jônia e a eólia, né? Veja como estava em potência na música modal a própria música pós-modal, né? Mas, assim, é muito determinante na música barroca e na romântica depois, são a noção de função harmônica e suas polarizações. Quais são as polarizações harmônicas? A tônica, a subdominante, a dominante e, sobretudo, o movimento sensível tônica. O que é a nota sensível? É uma nota que está um semitom abaixo da tônica, né? E chama-se nota sensível exatamente porque é sensivelmente atraída pela tônica. Além disso, né, nessa música que começa no barroco, temos a melodia acompanhada de acordes formados pela superposição de tríades, né? Não vou me aprofundar nisso, eu estou ilustrando o que estou dizendo, né? Mas tudo isso permite, repito e repito, que a música, a partir do barroco, adquira a capacidade de contar histórias, de como que contar história, né? É que toda história tem suas tensões e resoluções. Como toda história tem suas acelerações e suas reduções de aceleração. Como? E toda história traz anexa emoções ou paixões, como tristeza, alegria, etc. Então, por isso mesmo é que é possível imitar uma história na música com a imitação, a mimese de tais coisas. Mas, ao contrário do que querem alguns apressadinhos, né? É, ainda há, contra o que querem, né? Ainda há uma nota centro. Sucede apenas que ela é abandonada provisoriamente como uma tensão que requer uma resolução para que se volte ao centro tonal. Entra aí também as dissonâncias, tá? Se quer traçar um esquema geral desta música, né, pode ser o seguinte: apresenta-se o problema, tensiona-se o problema e resolve-se o problema. Esquema geral que não é meu, foi me dado por um amigo meu, que é o maestro da Sinfônica da Paraíba, não sei se ele ainda está, Tiago Santos, tem cursos na internet de música clássica, erudita, né? É, ele me ensinou isso, nunca mais me esqueci. Ele, quando morava no Rio, nos frequentávamos, e ele me disse isso, né? Esse é o esquema geral dessa música, né? Ele é católico, né? Ele é católico, de missa tridentina. E apresenta-se o problema, tensiona-se, resolve-se, né? E com isso se imita a própria vida, né? Se imitam as próprias ações e paixões, né? É o modo princípio desta música barroca de ser mimética, imitativa, né? Então,
Esta música é tonal, conquanto não tão absolutamente tonal como a música tonal modal, tá? Até a música renascentista. Né? Bom, entre os barrocos há compositores, muitos católicos extraordinários. Couperin, na França, Corelli, Vivaldi, Marcello, Frescobaldi, na Itália, é, etc. E tal. É muito numeroso o número, a quantidade, muito numerosa a quantidade de ótimos compositores católicos barrocos. Mas, por uma ironia da história, o ápice da música barroca vai dar-se do lado protestante com dois compositores, ou seja, Johann Sebastian Bach, por suas paixões, cantatas, etc., e por Handel, sobretudo por seus oratórios, que é uma espécie de semi-ópera sem o teatral. Né? Pois bem, eu poderia seguir falando aqui muito sobre o barroco, mas o meu tempo, pelo que eu vejo aqui, está se esgotando. Eu tenho 3 minutos, salvo engano. Né? Vou apenas dizer que, no romantismo, o papel exercido pela música litúrgica é quase nada, né? Embora um compositor tcheco, como Dvorak, tenha composto uma peça que julgo ser litúrgica, uma missa, que julgo ser litúrgica. As restantes missas, aliás, já no Barroco, entre os protestantes, etc., as missas católicas dos protestantes, porque eles as compunham, e as dos católicos já não eram litúrgicas. Né? Mas, no romantismo, diminui também a proporção entre música religiosa não litúrgica e música profana pura e simples. Né? Vai predominar a música profana pura e simples. Uma exceção extraordinária a tudo isto é o compositor vienense, austríaco, de que já falei, Anton Bruckner, né? Que, como diz, nos seus raros momentos de grande acerto, Otto Maria Carpo, de início compunha missas sinfonias, que eram rejeitadas pela hierarquia da igreja, etc. Como, então, não podia compor missa-sinfonia, passou a compor sinfonias-missa. E, de fato, seu ciclo de 9 sinfonias, embora difícil, árduo, para quem não tem formação em música erudita, é árduo. Para mim mesmo foi árduo, eu demorei a entender esta grande música, é realmente música sublime. É música sublime, é um ciclo de 9 sinfonias que está informado pelo catolicismo que ele vivenciou desde a infância. Ele foi educado num mosteiro beneditino, né? Ele aprendeu órgão dentro do mosteiro beneditino e é uma música máxima. O que há de bom no século XX de música, quase todo deriva do cânon inventado por Anton Bruckner. Hoje, ainda há boa música, até litúrgica, por incrível que pareça. O compositor estoniano Arvo Pärt, né? Que é ortodoxo, cismático. No entanto, compõe missas não só para o rito oriental, mas também para o rito católico. Né? E compôs um magnífico oratório para os pastorinhos de Fátima. Né? Ele não é sectário com a igreja, ao contrário, é um grande compositor, com uma música seca, simples, profundamente influída, é verdade, pela música litúrgica oriental, e isto não tem nada de mal em si. Então, ainda assim, mesmo no meio da feiura geral em que estamos imersos, ainda há um Arvo Pärt para lembrarmos que a beleza vem de Deus. Obrigado.